Aleluia. Quero, sem mais delongas, quero convidar a nossa irmã Débora. Vem para cá, querida, que está com a responsabilidade hoje de compartilhar algo da parte de Deus aos nossos corações. Tenho certeza que Deus irá falar poderosamente conosco. Aleluia. Estenda sua mão direita aqui para voltar, queridos, aí sentado mesmo. Pai, nós estamos na Tua presença, porque nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. Queremos mais uma vez orar e agora apresentando a vida da Tua filha Débora, que em nome de Jesus, Senhor, o Teu Espírito Santo possa tomá-la. Que em nome de Jesus, as palavras que estão no coração do Senhor possam fluir, ó Pai, que ela entenda que está diante da presença do Pai poderoso e que Tu tens liberdade neste lugar. Então, fala segundo a Tua vontade, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir para que haja transformação e mudança em nós, que possamos continuar caminhando na direção de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas e famílias. Então, assim oramos e a abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar? Eu louvo o nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu disse: Deus, que o Teu espírito de profecia venha sobre este lugar, que a atmosfera seja diferente, que o Senhor venha tomar a vida desses tangedores e que haja assim uma atmosfera para preparar realmente o ambiente, para aquilo que nós vamos falar nessa noite. E eu vou contar, antes da gente iniciar, eu vou contar rapidinho, pegando a deixa que o pastor postou um vídeo hoje, sobre alguns vídeos que a gente gravou, o porquê a Igreja do Farol. E a gente fez uns vídeos falando e tudo, e o Senhor me fez lembrar o porquê da Igreja do Farol. A gente fez uns vídeos, porque a gente se sente amado, porque a família que ama, porque isso e aquilo, Mas aí o Senhor me fez lembrar o porquê a Igreja do Farol, em relação à minha vida, Como eu fui conduzida a chegar até aqui. Eu fazia parte de um outro ministério, enfim, acabou indo para distante, acabou ficando dificultoso, enfim. E a gente estava ali naquele processo, onde a gente vai, o Senhor nos conduzir para um local. E eu tive um sonho, para quem não conhece, eu me converti na igreja sede Betânia, Meus primeiros pastores foi o pastor Antônio Pai e a pastora Cris, pessoas que eu amo muito, sempre foi uma bênção na minha vida. Estou compartilhando isso porque eles fazem parte da história que eu vou contar agora. Então, antes de eu ser conduzida para a Igreja do Farol, que antes não era Igreja do Farol, era Betânia, no Farol, eu tive um sonho. E esse sonho eu ia para a casa da minha tia, Marinete, e nós estávamos lá reunidos, para um período de oração que ia ter. Era algo como se fosse um evento, ia acontecer, alguma coisa assim, e as famílias estavam responsáveis por fazer momentos de oração. E eu estava lá na casa dela e a gente participando desse momento. E quando chegava o pastor Antônio e a pastora Cris. E nós estávamos no aguardo deles e a gente fez ali, se reunia. E a gente começou, era louvor e oração. E a pastora Cris dizia bem assim: amada, você, comece a louvar o Senhor. E a gente começava ali a entoar canções ao Senhor. E quando nós estávamos cantando, o Senhor me dava uma visão. Veja só, no sonho o Senhor me dava visão. Uma visão era que o Senhor me levava, como se fosse a cada lugar. Eu me emociono quando eu começo a lembrar. E o Senhor me levava a cada lugares assim, de nações específicos. E ali o Senhor me levava a ver templos de igreja, representando a igreja do Senhor. E eu via
quando eu chegava em templos, era como se o culto tivesse ocorrendo, e ao invés do culto estar acontecendo assim, adoração, as pessoas estavam dormindo nas suas cadeiras. E eu olhava assim, mas eu vi no físico normal, elas estavam sentadas, como vocês estão assim, acordadas, né? Mas eu via além, eu via elas dormindo, né? E quando eu cessava a visão, eu começava a chorar e eu compartilhava com ela, com a pastora Cris. Eu dizia, pastora Cris, eu vi assim, assim. Aí ela dizia, comece a orar. Comece a orar. Então eu começava a orar. Quando eu começava a orar, ela orava por mim e dizia, Senhor, revela a tua filha, revela a ela. Então quando eu começava a orar novamente, o Senhor me levava novamente àqueles locais. E de repente eu via a igreja funcionando, ela se movimentando, sabe, cumprindo o seu propósito. E ao mesmo tempo, quando ela fazia isso, eu via outras pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas, outros sendo salvos, né? E quando eu tinha essa visão novamente, compartilhava com ela novamente, ela chegava para mim e me entregava uma espada. E quando ela me entregava essa espada, eu olhava para ela e eu dizia bem assim, eu tenho medo de usar isso. Eu dizia, eu tenho medo. Aí ela dizia, ou você usa, ou muitos irão morrer. Sabe, eu me acordei. Quando eu me acordei, a primeira coisa de ímpeto que eu tive foi de ligar para ela, né? E ali a gente começou a bater um papo sobre isso. E entendi muitas coisas assim em relação ao meu propósito em si. Mas foi através desse sonho que o Senhor me conduziu a voltar a Betânia. Porque das revelações ali que estava escondido no sonho foi justamente isso. Esse direcionamento do Senhor me conduzia até aqui, né? Quer dizer, na época era Betânia, né? Mas assim, apesar de eu não ter ido para a sede, na época a gente ainda estava debaixo da cobertura deles, né? Mas creio eu que foi só o direcionamento para onde eu ir, né? Porque se fosse para seguir pessoas, eu teria ido para a sede, né? Mas não foi. A gente ficou no Farol e muitas coisas ela falou, né? Que hoje eu lembro, muitas coisas não vou compartilhar, assim, porque são coisas assim relacionadas, lógico, ao meu propósito e tudo. Mas eu quis compartilhar porque tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje à noite. Né? Essa questão de igreja dormindo, cumprindo, enfim, despertando. Né? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 24. Quem for achando, vai dando um aleluia aí. Não vamos deixar essa atmosfera passar não, né? Vai dando glória, aleluia. Quem não achou, diz misericórdia. Amém? Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36. Diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Agora, para a gente entender um pouquinho, vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 5. Eu vou trazer outras referências também,
Mas assim, exatamente essa de Gênesis eu gostaria que você realmente abrisse, né? Nós vamos... eu não sou mestre, né? Não tenho essa unção de mestre. Está ali o irmão Tiago. Tem essa unção. Se vocês tiverem muitas dúvidas de algo bem fundo, pergunta a ele lá. Eu estou jogando a bola para você. Mas hoje a gente vai tentar, assim, de uma forma, assim, esclarecer umas coisas. Então, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. Grave isso. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Vamos agora para o versículo 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque, que era filho de Metusalém, viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu filho Noé. Amém? Por que eu quis, antes de falar sobre Noé, sobre o dilúvio, falar um pouco, né, da sua linhagem? Porque é o que nós vamos traçar um pouquinho aqui a história, né? A Bíblia não fala muita coisa sobre Enoque, né? No início de Gênesis existem 2 Enoques, um que veio da linhagem de Caim, né? Adão, 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Depois que Caim matou Abel, teve um outro filho chamado Sete. Na linhagem de Caé teve um Enoque, que não é esse Enoque que estamos falando aqui, mas da linhagem de Sete gerou Enoque, através da vida de Jared. Jared gerou Enoque. Mas a Bíblia deixa claro aqui assim que com 65 anos ele gerou a Metusalém, no versículo 21. Mas a partir do versículo 22 diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, teve um marco aí. Quando Enoque começou a andar com Deus, a partir do momento em que ele gerou aquele filho chamado Metusalém. Ali ele foi um marco de diferencial na sua vida. Depois que ele gerou Metusalém, ele andou com Deus 300 anos. Veja que a Bíblia não faz menção que antes ele havia andado. Isso não significava que ele não tinha uma vida reta assim com Deus. Mas ela fez uma questão de dizer que ele andou, né? A mesma coisa, por exemplo, eu tenho um amigo, a gente anda juntos, né? A gente está caminhando ali juntos intimamente. Então, a partir do momento que ele gerou esse filho, Metusalém, ele começou a andar com Deus e andou com Deus durante 300 anos. E os seus dias de vida foram 365 anos e ele não experimentou a morte. Ele foi arrebatado, porque o Senhor tomou ele para si, né? Mas aí, o que é que tem de destaque a vida de Metusalém, que fez tanta diferença, né, na vida assim, de Enoque? Um filho geralmente é o pai que faz a diferença na vida do filho. Mas aí o nascimento desse filho marcou, sabe, a vida de Enoque. Para a gente entender um pouquinho o significado da palavra Metusalém, significa sua morte trará juízo. Então veja só,
como assim a sua morte trará juízo? A gente colocar o nome de um filho com um significado desse, né? Sua morte trará juízo. Mas veja só lá na frente, com o nascimento de Noé, é que se teve publicamente a revelação do dilúvio, a revelação que Deus destruiria toda a terra. Mas o que se dá a entender que Enoque teve uma revelação clara de Deus para a sua vida, e não só para ele, mas para a vida do seu filho, né? Uma revelação bem clara a respeito do que viria, né? A gente pode notar e trazer imaginar assim, enfim, muitos mestres estudiosos afirmam isso, né? Que Enoque teve essa revelação muito antes de Noé sobre o dilúvio. Por isso que ele colocou o nome do seu filho Metusalém, com esse significado: a sua morte trará juízo. Como assim? Eu acredito que todos sabem que Metusalém foi o homem que mais viveu, né? Alguém aqui sabe dizer quantos anos ele viveu sobre a terra? Alguém arrisca aí? Só não vale o mestre Tiago. Ele viveu 969 anos. Foi a pessoa que mais viveu sobre a terra. E isso também tem um mistério. Também tem um mistério, né? Alguns estudiosos falam que Metusalém, que foi, né, o avô de Noé, ele teve um marco muito grande sobre a vida de Noé. Em si, a Bíblia não fala muito sobre o pai de Noé, mas muito mais sobre Metusalém. Ele foi mais aquela referência, aquela pessoa ali que instruía o seu neto, né? Então, assim, esse homem, esse camarada viveu 969 anos. Veja só, a sua morte trará juízo. Entende-se que iria acontecer algo muito pesado assim da parte de Deus, né? Quando esse homem morresse. Não sei se vocês estão aí entendendo assim como onde eu estou querendo chegar. Enoque recebeu essa revelação clara de Deus, o que iria ocorrer. Coloca o nome do seu filho de Metusalém, que tem esse significado: sua morte trará juízo. Então, entende-se que quando esse homem morresse, iria acontecer algo muito chocante, né? Algo muito bombástico. Um juízo mesmo iria ocorrer. Enfim, a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, né? Quando Deus começa a dizer que ele se arrepende de ter criado o homem, mas ele vê que acha graça, né, sobre a vida de Noé, e começa a dar as orientações, começa a revelar para ele o que iria ocorrer. Enfim, nessa época, Metusalém ainda era vivo, né? Quando isso ocorreu, quando Deus começou a revelar isso para Noé, Noé tinha 500 anos. E nesse mesmo período, ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Mas o seu avô ainda era vivo. Ele tinha em torno de 860 e poucos anos. Ainda não havia morrido, porque o juízo ainda não tinha vindo, né? Só depois da morte dele era que o juízo viria. Então Deus começa a dar as instruções para Noé: eu me arrependi de ter criado o homem, né? Então faz assim, faz uma arca, vai ser salvo sua família, seus filhos, né? A sua esposa, as esposas dos seus filhos, né? Tudo isso é pela graça, né? A Bíblia diz que encontrou Noé um homem justo, né? Ele foi justificado pela graça do Senhor. Então veja só. Então vamos chegar novamente lá em Jesus, né? Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, de Noé veio Sem, de Sem, Éber, de Éber Tera, de Tera Abraão, Isaac, Jacó,
de Jacó, que Jacó teve 12 filhos, mas ele gerou Judá. Da linhagem de Judá veio Davi, da linhagem de Davi chegou a Jesus. E a gente se depara novamente com o capítulo 24. Se a gente for olhar assim, né? Poxa, essa linhagem toda aqui era para ser top, né? Um monte de homem de Deus. Não era para ter pecado nenhum, né? Depois do dilúvio, não era para ter ficado só os bons, né? Mas aí, novamente, a gente começa a se entender que o pecado, ele começou a se multiplicar novamente, né? Quando Jesus está sobre a terra, né, cumprindo o seu propósito, é nítido que o pecado já estava de uma forma terrível sobre a terra. E a gente se depara no capítulo 24, ele falando sobre isso, né? E falando sobre a importância dos discípulos estarem vigilantes, né? Ali nos momentos finais da sua vida, né, caminhando para a morte, ele começa a orientar os seus discípulos. Olha, eu vou voltar, eu vou morrer, mas a minha volta vai ser parecida com os tempos lá de Noé, né? A Bíblia fala no capítulo 6 que a violência na época de Noé era terrível. Terrível. A carnalidade era demais. Sabe, era coisa assim, totalmente explícita. E eu peço agora a você fazer uma reflexão, se é o momento em que nós estamos vivendo hoje. Sabe, uma violência desenfreada, um desejo carnal desenfreado. Você pode fazer agora essa relação do período que nós estamos vivendo agora para o período lá de Noé? Se não está super parecido? E há muitos anos atrás, Jesus já estava orientando aos seus discípulos. No capítulo 24, no início, quando a gente leu, ele estava fazendo essa advertência, essa exortação aos discípulos a se manterem vigilantes. No capítulo 25, continua, né? São parábolas diferentes, mas que têm o mesmo intuito de advertir, de exortar a vigilância sobre a volta de Jesus. Então, capítulo 25 de Mateus fala: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quero destacar esse versículo 5. Quando o noivo tardou, né, elas começaram a tosquenejar. Tosquenejar é ficar cochilando, até o ponto em que todas dormiram. Isso nos revela que vai chegar um período, ou se provavelmente não já chegou, em que a igreja irá dormir, em que a noiva vai estar dormindo. Aí você pode dizer e colocar, né, dizer: não, eu não, estou super vigilante. Aqui, dou cada glória a Deus, dou cada aleluia aqui na igreja. Estou super esperta, super antenado com a volta de Jesus. Será? Porque a Bíblia faz questão de dizer que todas dormiram, tanto as prudentes como as loucas. O cansaço, a fadiga da espera é inevitável. Jesus foi claro, ele disse que era inesperado, poderia ser a qualquer momento. Mas isso não significava que seria tão cedo. Veja só, quando Jesus foi para o céu, os discípulos rapidamente, Jesus indo para o céu e os discípulos já saíram aqui. Jesus vai voltar, viu? Jesus vai voltar. E até hoje essa história rola. Tanto é que eu estou aqui dizendo para vocês, Jesus está voltando.
né? E aí eu posso dizer quantas pessoas, quantas gerações já se passaram, quantas pessoas dormindo, pode dizer, essa história aí é muito antiga. Essa história é do meu tataravô, né? Mas a Bíblia diz, tardando o esposo, todas dormiram. O que eu acho interessante é justamente isso. Quando algo que nós estamos esperando, começa a demorar, bate logo aquele cansaço. Eu não sei se as pessoas que são assim, impacientes, né? Começa a ficar naquela impaciência toda, começa a procurar outras coisas, né? Para se ocupar sua mente, não ficar tanto naquela espera. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhes ao encontro. Todas acordaram de repente. Aquela euforia. O noivo está vindo, o noivo está vindo. Só que o que ocorre? Então as virgens se levantaram e prepararam as lamparinas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagou. Mas as prudentes responderam: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vê só. Quando ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Foi que as loucas, as imprudentes, perceberam que não tinha o quê? Uma reserva de óleo. Enquanto elas estavam dormindo, a lâmpada apagou. Aí elas chegaram para as prudentes e disseram: dá um pouco do teu azeite para mim. Aí as prudentes eram tão prudentes até nisso. Rapaz, se eu lhe der, não vai dar nem para mim nem para você. Vai pagar a minha, a sua, de todo mundo. Não posso. Vai comprar. Então quando elas saíram, o noivo veio e elas não puderam entrar. Isso é uma referência tão clara que a igreja irá dormir, passar por esse período de sono. Né? Tanto que lá em Cantares também traz uma menção sobre isso. Capítulo 5, a partir do versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Aí o noivo fala: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aí ela diz: eu já despi-me, como tornarei a me vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei. Chamei-o e ele não respondeu. Veja que até a sulamita estava num momento tão de conforto, já naquele períodozinho de sono, que quando seu amado vai ao encontro, ela começa a dar aqueles empecilhos, colocar aqueles empecilhos. Eu já me despi, eu já estou com aquela roupa de dormir, eu não vou me aprontar para te encontrar. Apesar de que a Bíblia fala que ela desejava, ela amava o seu noivo, mas mesmo assim ela colocava desculpas ao atendê-lo de prontidão.
Ela demorou, ela não estava vigilante, ela não estava à espera, ela não estava pronta para quando seu amado viesse. E depois de tanto ela dar desculpas, né? Quando ela vai lá abrir a porta, o noivo não está mais. Ela começou a clamar, começou a buscar e ele não respondia. Ele já tinha ido embora. É um período novamente que a Bíblia nos fala em que a noiva passa por isso. Sabe, aquele momento de sono. E eu escrevi aqui para você entender um pouco. Sono, estado caracterizado por supressão. Supressão, cancelamento, ausência da vigilância. Desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. Vamos destacar aqui a ausência de vigilância e diminuição da atividade sensorial. Quando estamos dormindo, não existe vigilância nenhuma. Vigilância, até aquelas pessoas que têm aquele sono mais leve, né, que às vezes escutam um pouquinho. Mas ela está ali totalmente o quê? Despreparado. Ela está totalmente despreparada. Não está vigiando com nada. Ela está dormindo, né? Quando ela está dormindo, a diminuição da sua atividade sensorial. Ou seja, ela não está sentindo o paladar, ela não está sentindo o cheiro, ela não está vendo nada. Ela perde os sentidos. Então isso me faz entender que um período da noiva, sabe, ela vai estar nisso aí, nessa ausência de vigilância em relação à vinda do seu noivo. Porque essa história já virou rotina. É rotina, o noivo está vindo, estou despreocupado. Você acha mesmo que Jesus vai voltar agora? Acho que não. Mas se Jesus disse que a gente não sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai, a gente tem que estar preparado a todo instante. A todo instante. Todo instante. A igreja passa por esse período de sono, por esse período de falta de preparação. Mas creio eu, que assim como a Bíblia fala em Mateus capítulo 25, que em um período ouviu-se um clamor, dizendo: eis aí o noivo, sai-lhes ao encontro. Assim como eu, como tantas e tantas pessoas que abrem a sua boca com toda a convicção: o noivo está vindo. Desperta, acorda, sai-lhes ao encontro. Desperta, acorda, Ele está aqui hoje, ó. E infelizmente eu estou aqui falando, mas eu não posso dar o azeite que eu tenho. Porque assim como as prudentes respondeu: se eu der o que eu tenho, falta a mim e a você. E outra, como é que eu posso te dar algo que não vem de mim? A fonte não sou eu. Quando você pede a outra pessoa, você está buscando a pessoa errada. Infelizmente aqui, hoje, nesse exato momento, eu só estou fazendo o papel daquela pessoa que disse: olha, o noivo está vindo, ó, acorda. O noivo está vindo. Pode até ser repetitivo o que eu estou dizendo, mas é o que queima no meu coração. Desde o dia em que o Senhor me deu essa revelação sobre o Senhor me conduzir a orar por uma igreja que dorme, isso queima no meu coração. Isso já faz mais de 5 anos. Porque quando o Senhor me deu esse sonho, essa revelação, eu estava dormindo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Estava passando por um processo terrível, que precisava ser sarada a minha identidade, meu propósito. E o Senhor era como se dissesse: olha, filha, desperta. Eu quero te usar para esse período. Assim como você está dormindo, outros estão também.
E você pode estar dizendo: Débora, eu não estou dormindo. Mas nessa noite eu quero que você se coloque diante do Espírito Santo. E não se colocando nessa posição de dizer: não, eu não estou dormindo. Mas e sim de dizer: Espírito Santo, olha para mim. Se eu estiver dormindo, eu quero que você me acorde, que você me desperte. Porque quando o Senhor voltar, eu quero estar preparado, eu quero estar com as minhas vestes brancas, eu quero estar com a minha lamparina acesa. E se ela porventura, eu dormir, ela porventura estiver apagando, eu tenho reserva. Eu tenho intimidade o suficiente para estar buscando direto na fonte da pessoa que é o próprio óleo, que é o Espírito Santo de Deus. E se porventura você nessa noite se encontra nesse período de sono, se você está aí, completamente ausente de vigilância, não tem vigilância nenhuma, está totalmente disperso ao que está acontecendo ao seu redor. Se você já não tem mais sensibilidade, você chega no culto, sabe, aquele mover maravilhoso, as pessoas se entregando, e você é aquela pessoa que só está assistindo. Não é aquela pessoa que se entrega. Isso é falta de sentido espiritual. Desperta, acorda, busca o óleo enquanto há tempo. Porque infelizmente eu não posso te dizer quanto tempo existe. Porque eu posso estar falando hoje, daqui a pouco, daqui a um instante, o noivo verdadeiramente está vindo, já está aqui. Não sei, ninguém sabe. E a minha palavra nessa noite que trago, a palavra de Deus para vocês é justamente isso. Vamos estar prontos, vamos estar preparados. Vamos nos lançar na presença de Deus com toda a força, com tudo que há em nós. A Sulamita, ela amava o seu amado, mas por desculpas, o noivo estava lá abrindo a porta, e quando ela abriu já foi tarde demais. Então não basta abrir a sua boca e dizer: eu amo o Senhor. Não basta abrir a sua boca, vir aqui na casa de Deus e se derramar: eu te amo, Jesus. Se nas suas ações elas não demonstram verdadeiramente esse amor. Se quando o Senhor conta com você, Ele te chama, você não está pronto em servi-lo, em obedecer, em buscar a santidade, em buscar agradá-lo. Então não adianta dizer que ama. Como nosso pastor diz, amamos não somente de palavras, mas com ações. Isso não se aplica só ao nosso irmão, isso se aplica a Deus. Porque aquele que não ama, não é isso? Aquele que ama a Deus obedece o quê? Os seus mandamentos. Vive de acordo com a palavra de Deus. E eu quero lhe convidar nessa noite a você ficar de pé agora, nesse instante, e fazer desse período esse momento de busca, esse momento de entrega. E se porventura você percebe, que a sua reserva, ela está pouquinha, fala para o Senhor, fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero estar totalmente desperta. Desperta. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que todo sedativo espiritual vindo da parte do maligno para adormecer e paralisar a tua noiva, nós oramos agora em nome de Jesus para que ele perca o seu efeito. Perca o seu efeito em nome de Jesus. E que haja não somente aqui, mas da mesma forma que eu estou falando aqui para você, está sendo gravado isso aqui.
Então que em nome de Jesus, aonde o Senhor permitir que esse vídeo chegue, que em nome de Jesus a palavra que está sendo liberada aqui, ela faça efeito a todas as pessoas que a ouvirem. E que todo o efeito de sedativo para adormecer e paralisar a noiva do Senhor, aonde quer que ela esteja representada, ela perca o seu efeito, em nome de Jesus. Para que a gente verdadeiramente esteja pronto, preparado, com nossas vestes brancas. Brancas não porque realmente nós não vamos errar, mas porque somos justificados e purificados pelo sangue de Jesus. Porque assim como Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Ele era um homem justo, não era porque ele não errava, porque a Bíblia diz que todos erraram, todos pecaram, mas ele era justificado. E assim como o Senhor encontrou graça sobre ele e os livrou do dilúvio, e os livrou ele e a sua família, que a gente venha estar vigilante, porque Noé teve que estar vigilante, ouviu a palavra e de prontidão obedeceu. Deus falou que eu devo construir, e durou 100 anos. O porquê que Metusalém foi a pessoa que mais viveu sobre a terra, e só após a sua morte o juízo veio sobre a terra. A sua idade, ela representa a bondade e misericórdia do Senhor sobre toda a humanidade. O período em que ele viveu sobre a terra representou profeticamente o período que Deus estava aguardando o seu povo se converter, aguardando o seu povo a se arrepender, porque Noé, enquanto construía a arca, ele pregava: olha, se arrependa, vai vir um dilúvio, se arrepende, vai vir um juízo. E o povo estava nem aí. O povo continuava. Capítulo 24 de Mateus diz que o povo estava fazendo as suas tarefas normais, se casavam, estava curtindo a festa. E isso é falta de vigilância, quando a gente se preocupa apenas com o que é nosso benefício e não está atento ao que verdadeiramente é as coisas de Deus. Assim como Metusalém profeticamente foi o homem que mais viveu sobre a terra, representando o período que Deus esperaria para um arrependimento, assim também ele está demorando de forma misericordiosa e bondosa, esperando para que as pessoas se arrependam e venham-lhes ao encontro. E em relação à noiva, o espírito de profecia que está sobre este lugar nessa noite é o que fala: desperta, se apronta, se prepara. Eis aí o noivo, sai-lhes ao encontro. Ele está à porta. Ele está à porta. E quando ele pegar na maçaneta, você corra depressa, meu irmão. Você não fique dando desculpinhas não, porque pode ser tarde demais. Porque quando cair a sua ficha, você vai querer lá abrir a porta e o seu noivo já foi embora. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas. Faça desse momento o momento em que você vai buscar óleo do Senhor. Peça para o Senhor encher você de azeite suficiente para que você esteja sempre aceso até o dia da volta do seu amado. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou. O noivo está à porta. O noivo está à porta, esperando que você abra para ter intimidade com Ele. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Tem fogo nos olhos do Senhor, fogo suficiente para acender aí a brasa que queima no seu coração. Que você tenha nessa noite uma revelação do próprio Deus, assim como Enoque teve. Que através daquela revelação ele andou tão intimamente com o Senhor, que o Senhor não teve como dizer: eu não posso deixar você passar pelo dilúvio, não posso deixar você ficar aí não, vem para perto de mim. Seja aquecido nessa noite pelo fogo que arde nos olhos do seu amado. tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui.
coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Estou só te vamos dançar. Maranata. Maranata. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor, que arde nos teus olhos. Aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração. Pode morar aqui. Tem fogo. Aquece a tua noiva. Aquece a tua noiva, Senhor, nos quatro cantos dessa terra. Nos quatro cantos dessa terra, clamamos por um avivamento, por um despertar, por um despertar.